A ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é muito bom. Santo, santo é o teu nome. Que o seu reino, Senhor, venha sobre as nossas vidas, para que possamos aprender a vivê-lo, a desfrutá-lo e a reconhecê-lo. Nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, pelas transformações que o Senhor tem feito em nossas vidas através da tua palavra e pelas coisas que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas, Pai. Nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos, Pai, porque tu és bom, tu és santo, que a sua vontade ela seja soberana sobre as nossas vidas, para que possamos aprender a desfrutar tudo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Senhor, porque não tem nos deixado faltar. O Senhor tem cuidado de nós nos pequenos detalhes, Senhor. Como somos gratos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Nos ensina a viver segundo a tua vontade, segundo o teu olhar, para que possamos não carregar ninguém que nos magoa ou que nos ofende, Pai. Para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja sempre exaltado, Pai. Seja, Senhor, com a nossa nação, seja com o povo brasileiro, que as suas promessas, Pai, venham se cumprir sobre este povo. Desperta a sua igreja, que haja um avivamento do seu povo, através da tua palavra, através do Senhor. Que os olhos e ouvidos estejam abertos e atentos aos seus sinais e às coisas que o Senhor tem preparado para esses tempos, para esse tempo, para que o seu nome seja glorificado. Seja com Israel, traga paz para aquele povo e venha estar despertando eles também, Senhor, para reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, para que o coração deles venham ser quebrantado, para que eles venham ser constrangidos com o teu santo amor, para que eles possam ver a sua santa justiça e para que o seu nome seja glorificado aqui e em todas as nações. Em nome de Jesus, Senhor, te peço pela vida de cada um aqui presente, que o Senhor venha estar abençoando, cuidando e transformando. Espírito Santo, ministre sobre as nossas vidas através da palavra, para que possamos ouvir e compreender a tua voz. É em nome de Jesus, Senhor, que eu oro agradecido, sabendo que teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. 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 Bora lá, a gente está lendo Ezequiel. Ontem a gente leu os 4 primeiros capítulos, hoje a gente vai ler Ezequiel 5. Então a gente ainda está desfrutando da visão que Deus estava dando a Ezequiel, tanto sobre Israel como sobre o fim dos tempos. Eu acredito que essa visão ela se cumpriu naquela época e ela também tem um pouco de escatologia, um pouco das coisas que virão no futuro. Então a gente viu ali nos primeiros 4 capítulos que precisamos ser atalaias do Senhor, que precisamos nos levantar, ouvir a voz do Senhor e anunciar o evangelho. E por um momento vamos até ser calados, mas quando Deus nos preparar e derramar o teu espírito, não podemos mais ficar calados. Quer as pessoas ouçam, quer elas não ouçam, é necessário que o evangelho seja transmitido, é necessário que o evangelho seja pregado. Então a gente viu tudo isso, a gente viu Ezequiel tendo uma situação igual a de João em Apocalipse 10, de pegar um livrinho e comer desse livrinho e ele ser doce na boca e amargo ao estômago. Ele é doce para ser falado, mas ele é amargo porque ele não é fácil de ser falado. E é muito interessante porque Ezequiel, por exemplo, ele nem leu o que tinha nesse livro. O anjo já colocou direto na boca dele. E aí a gente vê ali que ele se tornou a palavra. Então, nós precisamos também aprender a devorar a palavra do Senhor para que a nossa vida se torne a palavra. Quando eu falo isso, eu lembro sempre do livro de Eli, daquele filme que no final do filme ele se tornou a palavra, de tanto que ele já tinha lido e estudado a palavra. Então precisamos, nesses tempos, aprender a devorar a palavra do Senhor, para que, assim como está lá em Apocalipse 10, quando ele fala assim no final, quando ele dá para João também esse livro para ele comer,
que tem a mesma história, que é doce ao paladar e amargo ao chegar ao estômago. Ele fala assim, no final desse capítulo, ele fala: João, é necessário que profetize outra vez, é necessário que pregue outra vez, é necessário que fale outra vez. Então, é necessário que essa mensagem que já foi dada para Ezequiel, que é a mesma mensagem que é dada a João, se cumpra de novo. Então, precisamos nos levantar e levar o evangelho a todos, mesmo eles ouvindo ou não. Não é nossa função convencê-los, e sim levar a palavra. Então vamos lá começar então, Ezequiel capítulo 5, versículo 1. Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro, passando-a pela sua cabeça e pela sua barba. Depois, pegue uma balança e reparta os cabelos que você cortou. Queime uma terça parte no meio da cidade, que se cumprirem os dias do cerco. Quando se cumprirem os dias do cerco, pegue outra terça parte e corte-as com a espada. Enquanto você rodeia a cidade, espalha a outra terça parte ao vento, e irei atrás deles com a espada. Mas pegue uns poucos cabelos e prenda-os na borda das suas roupas. Pegue ainda alguns cabelos, jogue-os no fogo e deixe que se queime. Dali sairá um fogo contra todas as casas contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações, com os outros países ao seu redor. Ela, porém, se rebelou contra o meu juízo, contra os meus juízos e os meus estatutos, sendo mais perversa do que as nações e os países ao seu redor, porque os moradores de Jerusalém rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vocês são mais rebeldes do que as nações que estão ao seu redor. Não andaram nos meus estatutos, não executaram os meus juízos, não procederam segundo o direito das nações ao redor de vocês. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, estou contra você, Jerusalém, e vou executar os meus juízos dentro de você, à vista das nações. Farei com você o que nunca fiz e o que jamais farei de novo, por causa de todas as suas abominações. Por isso, os pais vão devorar os próprios filhos dentro de você, ó Jerusalém, e os filhos vão devorar os pais. Executarei em vocês os meus juízos e tudo o que restar de vocês espalharei aos quatro ventos. Porque você porque você profanou o meu santuário com todas as suas coisas detestáveis e com todas as suas abominações, tão certo que eu vivo, diz o Senhor Deus, eu me retirarei. Os meus olhos não terão piedade, e eu não a pouparei. Na terça parte dos seus moradores, uma terça parte dos seus moradores morrerá de peste e será consumida pela fome dentro das suas muralhas. Outra terça parte cairá a espada e nos seus arredores, e a outra terça parte espalharei aos quatro ventos e irei atrás dela com a espada na mão. Assim se cumprirá a minha ira, satisfarei satisfarei neles o meu furor e me acalmarei. Saberão que eu, o Senhor, falei, motivado pelo meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Jerusalém, farei de você uma desolação e o objeto de deboche entre as nações que estão ao seu redor, à vista de todos os que passarem. Assim,
Você será objeto de deboche e de zombaria, um exemplo de castigo e um motivo de espanto às nações que estão ao seu redor. Quando eu executar em você juízo com ira e indignação, em, furio, em furiosos castigos, eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar contra eles as flechas mortais da fome, flechas destruidoras que eu enviarei para destruir vocês, então aumentarei a fome entre vocês, e lhe cortarei o suprimento de pão, enviarei sobre vocês a fome e animais selvagens que os deixarão sem filhos. A peste e o derramamento de sangue passarão por você, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Então aqui a gente tem praticamente a mensagem que Deus falou para Ezequiel falar para o povo de Jerusalém, quer eles ouçam, quer eles não ouçam. E é muito bom quando você conhece um pouco do Apocalipse e lê isso, você começa a ver uma terça parte, vê o povo sendo castigado com peste, com fome, ao fio da espada. E é o que a gente vai ter lá no final. Quando, um exemplo ali, quando os 4 cavaleiros do Apocalipse são soltos, quando os 4 selos são abertos, a gente tem guerra, a gente tem fome e a gente tem a peste com a morte. E isso tudo vai desolar Jerusalém, como ele falou que Jerusalém ele é o centro do mundo. Todo mundo está de olho lá, todo mundo está atento lá. E achei muito interessante, estava vendo um estudo ontem. Ele fala tudo está centralizado em Jerusalém, mas tudo que acontece lá vai se espalhar para todas as nações. Então, todas as nações vai sofrer o reflexo daquilo lá. Lógico, lá vai ser mais intenso. Lá é onde o centro de tudo que vai acontecer. Mas todas as nações, olha, Deus meu, vai sofrer o reflexo de tudo isso. Então Deus ele está castigando todos os povos que viraram as costas para ele. Então quando a gente vê Deus falando que eu derramarei a minha ira, ele está derramando a sua ira a todos aqueles que são abominações, né, que ele fala aqui. São aqueles que comeram os próprios filhos, né, destruíram sua nação, aqueles que deixaram de servir ao Senhor para servir outros deuses, né. Então aqui Ezequiel está anunciando aquela palavra que eles não querem ouvir, mas o Senhor mandou dizer. Então eu vejo ali que haverá aqueles que vão despertar, né? Haverá aqueles que vão se converter, e esses também vão ser perseguidos à espada. Então não só aqueles que eu acredito assim, que aqueles que não servem ao Senhor, vamos colocar assim, que não tem a marca do Senhor, não será perseguido pela ira do Senhor, mas sim por aqueles que estão sendo perseguidos pela ira do Senhor, entende? Então haverá um governo muito forte que irá perseguir tanto os judeus como os santos. Eu acredito dessa forma. E aí então Deus está derramando, é igual aconteceu no Egito. Deus derrama sua ira sobre o povo egípcio, e o povo hebreu é liberto da ira do Senhor, mas eles não são libertos dos castigos do Egito. Então, Deus está derramando seu furor sobre o Egito e o Egito está aumentando o castigo, aumentando o trabalho, aumentando a escravidão em cima daquele povo, até chegar a um ponto que não tem mais o que fazer, né? Então o povo é liberto. Dá uma impressão que só os hebreus, israelitas, esse país aí, como você diz, é o centro da terra. Mas dá a impressão que só eles é culpado, pô. Só eles erram, que tudo é lá. Tudo bem, que é do jeito para todo lado. Deus vai, com os injustos, ele vai arregaçar todo mundo. Só que parece que é tudo só Israel que é culpado, só eles que erram. Aí, por causa deles, e muita gente vai pagar. Os errados estão esparramados no mundo todo, em todas as nações. Mas sempre, igual ele falou para Ezequiel aí, ele arrebentou com aquele povo lá. Parece É, que não tem, era esparramado no mundo, era só ali que existia falha, erro.
Então, e agora tá do mesmo jeito, né? É o centro da terra. É um povo escolhido por Deus, assim. O povo hebreu é a nação que ele escolheu, né? E na Para verdade, tanto levar coisas boas para as outras nações, como para quando erra, é eles que começam. Parece que é eles que começam errando e vai esparramando para os outros lugares. é que nós somos. Ai, eu nunca consigo lembrar a expressão, mas somos crentes judaicos, vamos colocar assim. Ah, A nossa fé cristã, ela tem base judaica. Então, a gente tem essa herança hebreia, né? Essa herança judaica. uhum, Então, se você pegar assim, vamos começar a sair da Bíblia e partir para a história. Se você partir para a história de outras regiões, de outros povos e começar a estudar, aí tem situações bem parecidas. Mas a nossa cultura cristã, ela é judaica. Lembrando que o nosso Messias, o nosso Salvador, ele era judeu. uhum, Lembrando que a mãe dele era judeu. Então, ele nunca veio para tirar o judaísmo. Jesus nunca falou assim, ó, eu vou deixar de ser judeu agora e vou ser cristão. Isso, quem criou foi a igreja no futuro, bem depois de Jesus. uhum, Então, o que que a gente precisa ver aqui? Nossa cultura, ela é cristã judaica. Então, a gente está vendo o que acontece ali, e isso realmente, o que o povo judeu fez naquela época e o que eles têm feito, isso se baseia na nossa fé. Então, a palavra, o próprio Jesus fala que ele só voltaria quando o último judeu o reconhecesse. Então, por quê? Porque Deus, quando ele escolheu lá Abraão, ele escolheu Abraão para ser o seu povo. Lembra que a gente tinha uma cultura naquela época meio que perdida. Eu acredito que, além de Abraão, assim como Abraão encontra Melquisedeque, que eu acredito que era o filho de Noé, Sem, que é o filho mais velho de Noé, que eu acredito que é o que levou ainda a cultura do Deus único, uhum, eles se entendem quando eles se encontram. Então você é, começa a ver que Deus escolhe Abraão. Então a história que Moisés está contando ali depois do Egito começa com Abraão, o patriarca da fé do Deus único. Mas a gente consegue visualizar que existia outros povos que também acreditavam nesse Deus único. uhum, Só que a história que é contada é do povo hebreu que com base em Abraão, entende? uhum, Então você pega ali próprio Moisés. Moisés, ele mata o egípcio e foge, certo? O deserto. uhum. Quando ele foge para o deserto, ele chega numa tribo, não chega? Nessa Sim, tribo, onde ele encontra sua mulher, tem o pai dessa mulher, ele é o que nessa tribo? Ele é o sacerdote do Deus único. é pior. Ele era um homem de bastante fé mesmo. Aprende sobre Deus, ele aprendeu muito pouco com a mãe dele, porque ele era pequeno. Então ele tem 40 anos de idade, uma cultura egípcia nas costas dele, com deuses, ídolos e outras coisas. E quando ele chega nessa cidade, é, esqueci o nome da mulher dele. Ela apresenta o pai dela e fala: ele é o sacerdote dessa tribo, ele é o sacerdote dessa vila, ele é o cara. Então Moisés passa 40 anos com ele, aprendendo sobre o Deus único. Então significa que o Deus único ele não estava só com o povo hebreu. Então tinha outros povos em volta ali que reconheciam. Eu acredito que ali na época de Abraão, quando ele encontra Melquisedeque, é, é Melquisedeque, e ele fala assim que ele é o sacerdote de Salém. E aí a gente consegue perceber mais para frente que essa Salém vai se tornar a Jerusalém. Então é muito interessante isso. A gente tem esse povo da descendência de Abraão que Deus escolhe e separa. Então, o que que acontece? A gente tem Gênesis ali do 1 até o 11 contando a história da criação e de como aquele povo se ergueu. Depois do 11 para frente é sempre até o fim, cara, é contando a história de um povo. Qual povo? Descendência de Abraão, aquele que Deus escolheu para ser o seu amigo. Então, A linhagem, Abraão ele nem a linhagem sacerdote foi indo, era, foi mas indo, ele foi indo, até chegar em Abraão. Uhum, então Abraão nem sacerdote era, mas era considerado sacerdote, ele era considerado profeta do Senhor. E ele era amigo de Deus. Cara, isso é muito louco. Deus fala isso. uhum.
Deus fala assim, pô, eu vou destruir aquela cidade, mas será que eu não vou contar isso pro meu amigo? Aí ele vai lá e conta que vai destruir essa cidade. E aí, e aí Abraão intercede pelo povo. Olha que loucura. Então, desde aquela época, Deus separou. Ah, então, aí tem aquele povo cabeça fechada. Então quer dizer que o povo hebreu, que o judeu é a menina dos olhos do Senhor, são os intocáveis, é aquele que Deus mais gosta. Não, Deus é justo, Deus gosta de quem o serve. Deus gosta de quem obedece a sua palavra. Então a gente começa a ver aqui o que? Aquele povo escolhido pelo Senhor, desobedecendo a sua palavra. Ele usa uma palavra muito forte em todos os profetas. Vocês estão se prostituindo. Então ele Uhum. considera é, o seu povo como uma noiva, como a sua esposa. Então ele considera o povo hebreu como sua esposa. Então, quando o povo hebreu começa a adorar outros deuses, é como se ele estivesse adulterando com outro povo, Uhum. entendeu? Com outros povos. E aí Deus chama eles de vocês estão se prostituindo. E mesmo Exatamente. assim, Deus, quando derrama sua ira sobre esse povo, ele ainda avisa várias vezes. Várias vezes. Você tem vários profetas falando: se arrependam, se arrependam. Qual foi a mensagem de Jesus? Arrependam-se dos seus caminhos, porque o reino está próximo. Então, o arrependimento é precisar voltar à obediência do que o Senhor prometeu. Não é cumprir a lei à risca, mas é aprender a buscar ao Senhor e cumprir o que Ele pede. Às vezes a gente fica assim, não, mas a lei é muito difícil, os 10 mandamentos são muito difíceis. E outra coisa, Jesus veio, rasgou tudo isso e revogou, agora nós vivemos na graça. Mas não, cara. Jesus fala assim, eu deixo para vocês 2 mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o resumo dos 10. Se a Uhum. gente pega ali, metade dos 10 primeiros é sobre amar a Deus e depois sobre amar o próximo. Entende? Então precisamos entender a mensagem de Jesus. E ontem eu ouvi um negócio incrível. A mensagem, a gente fica se perguntando, às vezes a gente fica falando assim, a gente precisa pregar o reino. Mas o que é o reino? Qual é a mensagem do reino? A mensagem do reino está de Gênesis a Apocalipse. Essa é a mensagem do reino. De um Deus criador, de um Deus que cuida do seu povo, de um Deus que restaura o seu povo, de um Deus que perdoa os pecados, que morreu na cruz, e de um Jesus que voltará como um rei e destruirá todo aquele que não o serve. Essa é a mensagem do Evangelho. Uhum. E a gente para a mensagem do Evangelho, a gente fica preso no quê? Ah, Jesus é amor, morreu pelos seus pecados na cruz e ressuscitou. Entende? Não é só isso. Jesus é amor, morreu por todos na cruz, ele é o criador de todas as coisas, ele lutou pelo seu povo, e no final ele vai voltar, e ele vai voltar como um rei soberano, e vai para tomar posse daquilo que é dele. E todo rei, quando volta para conquistar sua terra, ele não volta em paz, ele volta em guerra. Então, essa é a mensagem do evangelho que não é pregada mais. Essa era a mensagem que o apóstolo Paulo pregava. Quando você começa a pegar as cartas ali do evangelho, Paulo fala de um jeito, por exemplo, com Coríntios, e ele fala outro jeito, por exemplo, que a gente leu semana passada sobre Tessalonicense. Por que ele está falando para Tessalonicense numa carta sobre o fim dos dias? Porque provavelmente quando ele pregou lá, ele pregou isso: Jesus vai voltar como rei soberano. E essa vai ser o derramar da ira do Senhor. Então, essa é a pregação do evangelho que às vezes a gente não consegue perceber dentro da Bíblia. Quando ele fala para Timóteo, ó, Timóteo, no final dos dias vai ser difícil, vai ser assim, assim, assim. Essa é a mensagem do evangelho que deixou de ser levada. Por quê? Porque as pessoas, eu vejo a liderança de tempos atrás e de hoje, eles têm medo de pregar a escatologia. Eles têm medo de pregar o futuro, só que isso está tudo dentro do evangelho do reino. Isso é o que Jesus trouxe. Isso é o que Jesus pregou. E aí a gente fica pregando o quê? Graça, amor e cruz e ressurreição. É bom? Lógico que é. Isso faz a pessoa se converter e traz ela para o evangelho, mas não para por aí. Você precisa lembrar essa pessoa que Jesus vai voltar e que você precisa fazer a sua parte, porque ele escolheu dar à humanidade, ele não precisava, porque ele tem o poder para fazer o que ele quiser, mas ele escolheu compartilhar com nós, com a humanidade, o seu retorno.
E o que a humanidade tem feito? Não tem pregado o seu retorno. E aí a gente fica assim, pô, mas já faz mais de 2000 anos Jesus não volta. Lógico, você não prega sobre a volta dele. Você não ensina sobre a volta dele. Você não prepara o seu povo sobre a volta de Cristo. E aí eu vejo que às vezes é por falta de conhecimento, falta de vontade, e às vezes eu vejo também uma liderança sendo cobrada por isso. Porque a hora que a hora que os seus sinais começarem a se derramar verdadeiramente, a igreja não vai estar preparada para isso, porque a igreja nunca pregou sobre a volta de Cristo. Ou então, quando pregou, falou, não, ele vai voltar. Beleza, como? Onde? Por quê? Quais são os sinais da sua volta? Qual que é isso? Então, quando Ezequiel está falando aqui, cara, ele está falando sobre isso, ó. Deus vai derramar a sua ira. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso. E vocês vão ficar sem pão. Vai ficar com fome. Vai ter peste. Vai ter um monte de coisa. Ezequiel está falando sobre isso. Engraçado que eles, a pessoa, igual você falou aí, eles não, como é que se diz? Ele não transborda, né? Na verdade é isso, né? O cara vai lá, aprende, lê, igual aquilo, a gente sempre comenta. A pessoa lê, 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 só que ele guarda aquilo ali só para ele. Tipo assim, é igual você sempre diz, a salvação é individual. Só que talvez a pessoa não está se salvando, porque ele vai lá, lê, aprende e fica quieto. É que ele não prega. Na verdade, ele sabe tudo isso aí, ele descobre, mas ele não transborda para nenhuma pessoa, não conquista assim outro coração, que é o correto é você pregar, mas é pregar para as pessoas dizendo isso aí, porque ele já aprendeu e ele está vivendo ali em Cristo, tá coisa na fé, mas não está transbordando, não está conquistando outra pessoa, não está dando assim, tá num degrau e fica ali, não dá o próximo passo, não A anda. gente vê também ali, no contexto de Ezequiel, uma nação muito ferida, cujos seus sacerdotes já não pregavam mais o que Deus estava prometendo, entendeu? Então, tipo assim, você tem um povo que não tem a Bíblia igual a gente tem hoje. Você tem um povo que dependia dos seus profetas, dos levitas, dos sacerdotes para levar essa mensagem, e dos próprios pais para ensinar. E isso ia se perdendo, porque eles iam adorando outros deuses. Mas é isso daí. Bom dia, Beth. Bom dia, Mariane. A gente acabou de ler Ezequiel 5. Bom E dia. vamos partir para o próximo, senão a gente fica aqui a manhã inteira só no 5. Pode ler o 6, por favor? Bom dia, bom dia. Quem lê? Eu leio para E no acordar? coração de ler. Eu leio para acordar. Nossa Senhora. Pode ler. Eclesiastes 6, né? Ezequiel Oh, 6. meu Deus, eu tô em outro lugar. Peraí, gente. A É mensagem Eclesiastes. vem sempre alertando, né, cara? Desde os livros passados, né? Até mesmo a gente falou sobre isso ontem, o quanto a mensagem nos alerta, né? O tempo todo. Deus falando e dando um sinal do que vai acontecer, né? E mesmo Sim. assim, a gente mesmo não se atenta para isso, né, cara? A gente não quer ver, né? Não quer ver, né? É aquela velha história, a gente prefere ficar com o antolho aqui e acreditar só no que a gente já sabe. E aí quando você tira o antolho, você vê que tem um mundo muito maior em volta da gente, muitas coisas acontecendo, só que os nossos olhos não querem ver. E muitas vezes quando é arrancado o antolho, você fala, ah não, prefiro voltar para a caixinha aqui, era mais confortável. Bem isso. Vai, Mariane. Pode? Pode. Profecia simbólica contra as montanhas de Israel. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os montes de Israel. Profetize contra eles. E diga, ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, aos montes e às colinas, às ravinas e aos vales. Estou prestes a trazer a espada contra vocês. Vou destruir os seus altares idólatras, né? Altares idólatras. Seus altares serão arrasados, seus altares de incenso serão esmigalhados, e abaterei o seu povo na frente dos seus ídolos. Porém, porei os cadáveres
os israelitas em frente dos seus ídolos e espalharei os seus ossos ao redor dos seus altares. Onde quer que você viva, as cidades serão devastadas e os altares idólatras serão arrasados e devastados. Seus ídolos serão esmigalhados e transformados em ruínas. Seus altares de incenso serão derrubados e tudo que vocês realizaram será apagado. Seu povo cairá morto no meio de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas pouparei alguns. Alguns de vocês escaparão da espada, quando forem espalhados entre as terras e nações. Ali, nas nações, para onde vocês tiverem sido levados cativos, aqueles que escaparem se lembrarão de mim. Lembrarão como fui entristecido por seus corações adúlteros que se desviaram de mim, e por seus olhos que cobiçaram os seus ídolos. Terão nojo de vocês, mesmo por causa do mal que fizeram e por causa de todas as suas práticas repugnantes. E saberão que eu sou o Senhor, que não ameacei em vão trazer esta desgraça sobre eles. Assim diz o soberano, o Senhor. Esfregue as mãos, bate os pés e grite. Ai, por causa de todas as práticas ímpias e repugnantes da nação de Israel. Pois eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Quem está longe morrerá pela peste. Quem está perto cairá pela espada, e quem sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim enviarei a minha ira sobre eles, e saberão que eu sou o Senhor, quando o seu povo estiver estirado, morto entre os seus ídolos, ao redor dos seus altares. Em todo o monte alto e em todo o topo da montanha, debaixo de toda árvore frondosa e de todo o carvalho viçoso, em todos os lugares nos quais eles ofereciam um incenso aromático a todos os seus ídolos. Estenderei o meu braço contra eles, e tornarei a terra uma imensidão desolada, desde o deserto até Dibla, onde quer que estiverem vivendo, então saberão que eu sou o Senhor. É pesado eu falar. Forte, na verdade, né? Na verdade, a gente precisa aprender a reconhecer Deus. A gente fica nessa... A gente está numa mensagem... Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Cara, Deus, ele é amor, ele é soberano, ele é o Criador, ele é um pai que ama o filho. Mas ele é um Deus justo também. Ele é um Deus que se ira contra aquele que maltrata o seu filho. Entende? O que estava acontecendo aqui? O que a gente vê hoje? Por exemplo, eu estava vendo ali... eu estava ouvindo hoje um exemplo, né? O Nicolas falando que não importa o governo que está, um dia Jesus voltará e todo joelho se dobrará. Todos reconhecerão, como está aqui, ó, e todos saberão que eu sou o Senhor. Então vai chegar um dia que todos saberão quem é Deus soberano, quem é o Senhor. E aí a gente fala assim, mas por que Deus está sendo tão malvado? Por que ele está colocando todos esses castigos, essa perseguição, essas mortes? Cara, a idolatria do povo de Israel, a idolatria do povo hoje, ela é uma idolatria de morte. Ela é uma idolatria, nossa, olha isso. A idolatria ao deus Baal, eles pegavam, eu já contei isso aqui, mas o deus Baal tinha corpo humano e cabeça de touro, e era de metal, e eles colocavam fogo dentro, e ele tinha a mão estendida para frente, e eles colocavam criança em sacrifício. Então a idolatria do povo era sacrificar crianças a um deus Baal. Qual que é a idolatria hoje do povo? Sacrificar crianças dentro do ventre da própria mãe. Nossa. Consegue ligar as coisas que começam a se tornar as mesmas? Éder, mas é diferente. Cara, pense como quiser. Você está matando crianças. Se você pensar,
dia 31 de outubro é Halloween, tá? Essa ideia de Halloween bonitinho, vamos lá pedir doce para as crianças, é uma farsa para as coisas que verdadeiramente são. É o mês e o dia que todo satanista adora, porque é dia de júbilo para eles, que é o dia 31 de outubro. E nesse dia, aquelas mulheres que adoram a isso, que têm essa prática satânica, elas têm relações 9 meses antes, para que nesse período seus filhos nasçam e eles sacrificam isso ao Deus deles. Então a gente fala assim, não, mas aquilo que aconteceu lá não existe, não acontece. Cara, acontece e é real. Se você começar a procurar pesquisas de rejuvenescimento, de vida eterna, essas coisas, tudo tem a ver com sacrifício. A gente tem uma pesquisa da Sandra Bullock falando, porque, cara, você já percebeu, tanto ela como o Tom Cruise, esses caras não envelhecem? Estão aí com mais de 60 anos e tá com aquela cara jovem, bonita, você fala, não, é cirurgia. Não, aquilo ali é um produto que eles passam na cara, que é feito lá na China. Ela fala isso numa entrevista e fala dando risada, que é feito do prepúcio de criança. É um creme que eles passam, que rejuvenesce, que estica a pele, que traz isso. E é feito do prepúcio de criança. Tem um outro produto que eles usam que é feito de uma coleta de sangue de criança também. Mas essa criança, para esse sangue, para essa propriedade química que está ali no sangue ser produzida, ela tem que ser aterrorizada, porque ela vem à base de adrenalina com o terror. Só que o terror é tão grande em cima dessas crianças que ela morre quando eles retiram esse sangue. Então as coisas estão acontecendo. Aí lá na Ucrânia derrubaram um local que fazia esse tipo de coisa. Aí a gente vê assim, por que tanta criança sequestrada? É que às vezes a gente vive dentro de uma bolha, dentro de uma realidade que a gente não conhece as coisas que estão acontecendo no mundo. Isso é tipo de coisa que você não vai ver no Jornal Nacional. Porque o Jornal Nacional está preocupado em falar mal do Bolsonaro ou do governo. Então a gente tem que parar de fazer com que os nossos olhos fiquem voltados só para o que a mídia quer nos mostrar e começar a olhar as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Jerusalém é o centro de tudo, mas tudo vai se resbalar ao mundo inteiro. Porque nações estão se levantando contra Jerusalém. E o Brasil não é uma das nações que está se levantando contra Jerusalém, apesar do nosso governo hoje ser contra Jerusalém. Mas a gente tem aqui hoje, vamos colocar assim, mais de 50% da população que não é a favor. Então a gente tem um povo que está aprendendo a se levantar e orar por Jerusalém. Isso está sendo muito forte hoje em dia. Se você começar a buscar realmente, você vai ver que as pessoas estão começando a entender que é necessário orar por Jerusalém. Para quê? Para que eles se arrependam, para que o Senhor volte. Então, só que as coisas no mundo ao redor estão acontecendo. A gente vê aqui hoje, por exemplo, a perseguição que a gente tem hoje aqui no Brasil, ela é uma piada. Deixa eu falar bem a verdade, ela é uma piada. Mas estão entrando nas igrejas, estão fazendo isso, cara, isso é uma piada, perto do que realmente é. Vai na Coreia do Norte, vai na China, vai na Índia, vai na Inglaterra, entendeu? Vai alguns países europeus, já não tem mais igreja. As igrejas já fecharam as portas faz horas. Antigamente a gente falava assim que boates se tornavam igrejas. Hoje as igrejas estão se tornando boates, porque não tem mais espaço para igreja, vende local, vira uma boate. Isso está se tornando realidade. Isso é crescente, isso vai aumentar. Então, quando a gente fala assim, não, mas o governo está perseguindo essa cultura, o aborto, é isso, cara, isso é só um tiquinho. Isso é só o princípio das dores. Isso que a gente vive aqui no Brasil é piada perto do que muitos vivem lá fora. E a gente já está assustado. Então, qual que é a mensagem aqui de Ezequiel? Estejam preparados. E Deus fala aqui, ele não vai castigar todos. Você viu que você leu? Que alguns serão separados? Quem são esses separados? Aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que têm o Senhor no seu coração. Então,
Deus está levantando uma nação, Deus está levantando povos, Deus está levantando pessoas que vai receber esse derramar do Espírito Santo para proclamar o Evangelho. Só que tem muitos dormindo ainda. Então precisamos despertar, precisamos acordar. Você acha que às vezes a gente fica pensando assim, pô, nós estamos aqui em 7 pessoas. Ah, só nós 7, 8, porque a Elita e o Lincoln estão em 2 ali. Estamos aqui em 8 pessoas, só a gente está acordado. Não, eu acredito que o mover do Espírito está acontecendo em várias pessoas nesse momento. A gente é um pequeno grupo que está despertando para isso. Só que ainda, se você pegar para pensar, 90% da igreja ainda está dormindo. 90% das pessoas que tecnicamente conhecem o evangelho estão dormindo. Estão achando que, não, isso é normal, isso sempre aconteceu, isso sempre vai acontecer. Só que Eu estou salvo, né? Não está transbordando, eu estou salvo. Eu vou dormir até mais tarde. Só que todos esses serão cobrados. Como a gente leu ali em Ezequiel 3, quem não leu, lê de novo ali, Ezequiel 3 fala sobre atalaias. E quando fala sobre atalaia, é aquele cara que avisa, ó, o que você está fazendo é errado e você vai morrer. Se eu não fizer isso, eu vou pagar pelo sangue daquele que morreu. Tanto o justo como o ímpio. Lá ele deixa bem claro, tanto isso para o justo quanto para o ímpio. Se eu não anunciar que ele está... Se eu não falar para o ímpio que o que ele está fazendo vai trazer morte para ele e ele morrer, o sangue dele vai ser cobrado de mim. E se eu falar para o justo que está se desviando do caminho dele, não falar para ele que ele precisa voltar para o caminho, senão ele vai morrer e pode até perder aquilo que ele acha que ele tem, então fica atento. Então precisamos anunciar. A nossa função é o quê? Falar. Como Deus está falando aqui para Ezequiel. Vai lá e dá essa mensagem. Ela é dura? Lógico que é. Mas é a mensagem que precisa ser dada. Ó, ou você desperta, ou você se atenta para os caminhos que você está tomando, ou você vai cair. Né, Neide? A Neide abriu para falar e fechou. Pode falar. Eu vou ficar quieto. Ah. A gente vai lendo aqui e vai vendo, né? Igual como você falou ali, que ele falou, né? Para que saiba que eu sou o Senhor, seu Deus, né? Eu vejo essa ordem do profeta que ele falasse essas coisas é porque o povo tinha se esquecido de tudo que Deus tinha feito. Quando tirou o povo do deserto, quando o povo passou por tudo aquilo ali, e era a mão do Senhor sobre aquele povo. Então, nessa palavra aqui, me traz à memória os dias de hoje o seguinte: quantas são as pessoas que às vezes têm esse chamado de Deus, entrega a vida para Deus e por um momento de alguma circunstância, alguma coisa que está vivendo, esquece o que Deus é na vida dela e o que Deus representa. E aí as pessoas às vezes têm que passar por alguma situação adversa, alguma situação difícil, para que ele possa lembrar quem que é Deus na vida dele, né? Porque ele deixa bem claro aqui, para que saibas que eu sou o Senhor. O que precisa eu fazer na sua vida para que traga à sua memória que eu sou o Senhor na sua vida? Então, é mais ou menos, no meu entendimento, isso aqui. E quando ele fala assim, ó, que alguns ficarão, né, sobreviverão. Ele fala, declarando o que vai acontecer com cada pessoa, mas vai ter aqueles que vão sobreviver. Mas ele fala o quê? Que esses terão nojo de si mesmo, né? Por que eles vão ter nojo? Porque eles vão lembrar de tudo que ele fez que era contra os princípios que eles tinham aprendido. Tipo assim, olha, você aprendeu que esse é o caminho que você deve andar, mas ao longo do tempo você se desviou dele, você adorou outros senhores, você praticou coisas que eram abomináveis aos meus olhos, mas você vai permanecer, vai sobreviver para que você tenha isso na memória e você tenha nojo dessas suas práticas. Você tenha nojo, você não deseja mais voltar a comer o seu próprio vômito. Então, assim, é para que traga clareza. Então, esses que vão sobreviver, quando ele fala assim, né? Os remanescentes que eles vão ter nojo, né? É para que ele venha se lembrar das maldades, das coisas que ele fez e o porquê que ele teve aquelas consequências. A gente, às vezes, lendo isso aqui, fala assim, nossa, mas Deus, ele é muito vingador, né? Eu já tenho outra visão, eu não vejo que Deus é vingador, mas o ser humano colhe as consequências das práticas que ele faz. Então, as consequências que eles estão dando não é que Deus é ruim, mas Deus quer que faça o seguinte, ó, lembra o que eu já fiz na sua vida? Lembra o que eu represento para você? Mas esses caminhos que vocês estão tomando, vocês estão se desviando disso e você terá consequências. Então, as consequências que esse povo estava tendo, nada
mas é do que a prática que eles estavam tendo por se desviar dos caminhos que o Senhor tinha ensinado, que era para que vivesse. Então, as consequências desse furor e dessa ira que viria trazer sobre ele, era o que eles mesmos tinham o quê? Provocado, e nos tempos de hoje não é diferente. Temos consequências daquilo que plantamos, colhemos. Então, assim, as minhas atitudes vai dizer o que vai acontecer na minha vida. Então, eu vejo mais ou menos isso, né? E ele ainda fala assim, ó, essa parte é o que mais me chamou, para que saibas que eu sou o Senhor. O que que precisa eu fazer na sua vida para que você lembre que eu sou o Senhor na sua vida? Te tirar algo? Fazer com que você perca algo? Ah, mas por que que eu perdi isso? Por que que Deus permitiu? Para que você lembre que eu sou o Senhor na sua vida e que é preciso você descer para que você suba. Então, eu vou tirar algo que dói, para que você possa sentir na sua pele e traga à memória que eu continuo sendo Deus na sua vida. Então, é mais ou menos assim, o que eu consigo lembrar. Tipo assim, explicar baseado no que eu estou vendo aqui. Então, a vingança não era que Deus era um Deus ruim, mas eram as consequências das práticas que aquele povo fazia. Então, assim, quando ele fala mesmo assim, ó, Tá ele fala da cortando, Ney. idolatria, né? Quando ele fala da idolatria. Hoje não é diferente. As pessoas hoje continuam idolatrando. Às vezes idolatra pessoas, idolatra filho, idolatra marido. Então, a idolatria hoje só mudou muitas das vezes dos deuses, porque lá o povo idolatrava muito deuses estranhos, vamos dizer assim. Mas hoje não é diferente. Às vezes tem pessoas que colocou o filho no altar onde era para Deus estar. Colocou o trabalho no altar onde era para Deus estar. Colocou o namorado no altar onde era para Deus estar. Então, Deus está falando que não é diferente. Vocês continuam sendo idólatras, mas o que você está idolatrando hoje? Que eu preciso tirar da sua vida, eu preciso fazer você perder, para que você traga a memória que eu sou Deus na sua vida e que o altar tem que ser preenchido, idolatrado, vamos dizer assim, adorado somente por mim. É mais ou menos isso, né? Eu falei demais. Não. Só que cortou um pedacinho. Neide, eu adoro quando você fala, você explica muito bem. Você também, Éder. Tô tentando achar aqui o negócio. Mas a Neide, ela fala umas coisas muito interessantes. Falando do Halloween, aquela hora, não sei se vocês viram, bem rapidinho. Existe um grupo que se diz religioso, xamanismo, que eles aqui em São Paulo já tem, né? Aqui no Brasil, na verdade. Que eles estão colhendo o veneno de um sapo, que é o sapo bufo, né? É uma espécie bem rara, assim. E eles estão dando para as pessoas como se fosse um alucinógeno espiritual. Isso aí já tem no México e nos Estados Unidos. E as pessoas tomam aquele chá dizendo que vão ter contato com o ente querido que faleceu, aquela coisa, né, de espiritismo. E aqui já está se tornando uma religião, aqui no Brasil. Eu estava lendo isso ontem. Eles estão tomando o veneno de um sapo, como se fosse algo que fosse levar eles para outra dimensão, assim, vamos dizer. E a consequência disso tem sido tentativa de suicídio, pessoas tendo surtos psicóticos, depressão. Tem uma advogada bem conhecida no país aí também, que ela não voltou depois que ela tomou esse chá. Não voltou, que eu digo assim, ela não é mais normal, ela está tendo alucinações e se cortando, aquela coisa toda. O que eu estou querendo dizer, né? Mais essa agora. Esse sapo que você se referiu, nos terreiros de candomblé, é os que mais usam para que sejam feitos despachos, porque usam esse sapo para colocar, vamos supor, o que eles querem que aconteça na boca do bicho e amarram, costuram. É isso mesmo. Então, são os que mais usam, que é o tal do sapo-boi, né? Que ele é bem gigantesco. É o bufo, parece uma tartaruga. Exatamente. E o veneno dele, depois que seca, ele vira um pó. E esse pó, os caras fumam o veneno. Você acredita? Como um ritual religioso. E isso já está se expandindo no país já. Olha aí. Qual deuses você tem adorado? Mas, ó, para você ver, Lincoln, um pouco da história da Neide ali, que a gente conhece, ela já conhece um pouco disso. Então, o que eu vejo hoje? Pode me corrigir se eu estiver errado, Neide, mas é algo que já acontece há muito tempo, só que não era tão explícito.
Eu vejo hoje as obras de Satanás nas clarezas, porque ele não tem mais tempo de esconder nada. Entende? Então, assim, são coisas que já acontecem, e já acontecia já, só que era às escuras. Como a Neide falou, isso já acontecia nos terreiros, nos terreiros ali faz muito tempo. Essas coisas já estão ali faz horas. Só que o que acontece? O Satanás não tem mais tempo de ficar fazendo as escuras. Ele sabe que o Senhor está às portas. Ele sabe que o tempo dele está se esgotando. Então você vai comece a abrir os olhos e prestar atenção. As coisas estão às claras. Não tem mais escuras. Não tem mais o que esconder. Sim. Larga a mão desse teu Deus aí que só te castiga, né? Que a gente acabou de ver aqui. Vem aqui que eu vou te dar o que é bom, vou te dar riquezas, vou te dar prazer. Então, quando a gente vai lá em Mateus 24, no versículo 4, a primeira coisa que Jesus fala, cuidado para que não vos engane. Então, eu vejo que os dias de hoje, qual que é a atenção? Cuidado para não ser enganado. Cuidado para não ser enganado, porque muitos virão e vos enganarão. E enganarão até aqueles que são filhos de Deus, contando ladainhas, contando coisas que são prazerosas aos olhos. E como a gente tem uma fé rasa, uma base não sólida, simplesmente vão ser enganados. E aí é onde que fala que o amor de muitos se esfriará. E é por isso que se fala sobre a apostasia da igreja. Por que, Éder? Porque a fé é base, não tem solidez na fé, não conhece realmente o Cristo. Como eu disse para Mariane ontem, como que você reconhece o falso Messias? Conhecendo profundamente o verdadeiro Messias. Fechou, gente? Já são 6 horas. O tempo voa. E a poupança dos meninos acabou. O senhor falou aí, esse finalzinho me trouxe a memória de Jó, né? Mesmo conhecendo a Deus, foi preciso passar tudo aquilo que ele passou para que ele pudesse ter experiência com Deus. E passasse a conhecer Deus não de ouvir falar, mas com experiência própria. Então, a gente vai precisar passar por algumas experiências para que a gente possa ter essa intimidade com o Altíssimo, para que a gente possa ter desejo de buscar essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. E assim a gente possa ter cada vez mais essa intimidade, essa comunhão, e possa cada vez mais reconhecer o que é as obras de Deus e o que tem sido obras do maligno nesses dias. Então, precisamos disso. Intimidade, né? Sim. Eu vejo que o derramar da tribulação, das dores de parto, como quiser chamar, eu tenho conversado sobre isso, que é simplesmente separar o joio do trigo. Que esse momento de dificuldades, dessas coisas, vai mostrar quem realmente é cristão e quem não é. E é um momento também de despertar aqueles que estão dormindo, aqueles que realmente são escolhidos, são cristãos, mas estão, não, isso está de boa, isso não vai acontecer agora, isso vem para depois. Então, precisamos estar atentos e, como você disse, precisamos ter intimidade com o Senhor. E quando temos intimidade, começamos a ouvir e ver os sinais daquilo que o Senhor está preparando. Assim como os profetas, né? Naquela época, Deus falava com eles por quê? Porque provavelmente eles tinham intimidade com o Senhor. Fechou, gente? Fechou. Tá bom. Nossa, como tá bom. Como eu ouvi Deus falar hoje. Muito bom. Ai, é muito bom, eu também gosto muito. Não é fácil, viu? Vou falar bem a verdade para vocês. Sair do caixão não é fácil. Não é fácil. Mas aprendam a deixar o celular para tocar para quem ainda precisa dele bem longe da cama e lute contra a sua mente para não voltar para ela. E aí começa a ser diferente. Eu estava falando, eu começo daqui morrendo de sono e termino acordado. Então precisamos despertar para aquilo que o Senhor está fazendo e dar-nos as nossas primícias, né? Nada que nenhuma recompensa há quando não há sacrifício, né? Como diz, no pay, no gain.
Então é necessário algum sacrifício para que haja recompensa. O que é que eu preciso, o que é preciso que eu faça para que você lembre que eu sou o seu Deus na sua vida, né, Neide? Nossa, registrei isso, vou ter que pôr na parede. Foi forte para mim. Para mim também. É muito bom. Daí, que mais? Nossa. É isso aí, gente. Pode orar, Beth, para a gente encerrar? Pai amado, louvado seja o teu nome. Pai, eu estou sem palavras, eu cheguei atrasada, fui impactada pela tua mensagem. Cada comentário foi fundo no meu coração. Ai, que maravilha estar na tua presença, aprendendo mais de ti. Ah, Pai querido, permita que estejamos sensíveis à tua voz, à tua palavra, atento a ti, ó Deus, para que tu não venhas dizer isso, o que é preciso que eu faça para que se lembre que eu sou o seu Deus na sua vida, Pai. Seja Deus na nossa vida sempre, em tudo, em todas as nossas atitudes. Que essa mensagem fale ao nosso coração nesse dia, constantemente, e que possamos transbordar isso, impactar as pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus. Dá-nos um dia abençoado, guarda-nos, livra-nos de todo mal. Abre os nossos olhos para que possamos ver o teu querer, o desejo que tu queres que façamos. Eis-nos aqui, Pai. Abençoa cada pessoa, cada família que está aqui nesse grupo. Os que não puderam vir também, desperta, Pai. Se conosco, quão maravilhoso estar aprendendo de Ti. Eu estou sensível a Ti, Pai. Toda honra, toda glória pertence a Ti. No nome de Jesus. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém.